Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, ESG. Você sabe o que é ESG? É uma sigla que tem sido muito comentada nos últimos tempos. Essa sigla ESG significa boas práticas ambientais, sociais e de governança, adotadas pelas empresas. O termo surgiu lá em 2005, com o ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan. A sua intenção era convocar as grandes instituições financeiras do mundo a adotarem boas práticas socioambientais. Para conversar sobre ESG, nós convidamos o professor João Amato Neto. Ele é professor titular sênior do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP. Ele é presidente da diretoria da Fundação Vanzolini. O Marcos Nakagawa, que é professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, SPM, de São Paulo. Ele é coordenador do Centro SPM de Desenvolvimento Socioambiental e ganhador do prêmio Jabuti com o livro 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. E você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Leda Letra, da Rádio ONU, direto de Lisboa. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, João. Bom dia, Marcos. E bom dia a você que está em sintonia aqui com o Brasil Cidadão na Rádio Brasil Atual. Franklin, os destaques da semana. O que de mais importante, na sua visão, deve acontecer ou aconteceu nesta semana que começou ontem, né? É verdade, eu acho que ainda vai repercute essa trágica marca que o Brasil chegou na última semana, que foi 600 mil mortos vítimas da Covid, né? Acho que a incúria dessa administração que comanda o país acabou jogando nessa catástrofe de mais de 500 mil, 600 mil pessoas falecidas vítimas da Covid. E nesse último fim de semana, um dos responsáveis pelo esse desmando todo que tem nessa campanha de combate à Covid, né, o presidente da República, foi até Vila Belmiro para assistir Santos e Grêmio e foi impedido de assistir o jogo porque não tinha a carteira de vacinação para entrar ao estádio. Agora item obrigatório para assistir os jogos. Os santistas antibolsonaristas comemoraram duplamente, né? Pela vitória do Santos contra o Grêmio 1-0, que deixou a zona de rebaixamento, e pela não entrada do Bolsonaro, porque, aliás, nem santista ele é e nem gremista para ir assistir o jogo, Joel. Ô, Frank, é importante lembrar que no início da pandemia o presidente da República disse que era apenas uma gripinha, né? Joel, a gente está vendo que, olha, para 600 mil mortos. Que gripinha, hein? É terrível isso aí. O Brasil, infelizmente, está na liderança negativamente no mundo no combate à Covid. Bom dia, professor João. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel. Obrigado pelo convite. Bom dia, Franklin. Bom dia, Marcos. É um prazer aqui poder estar debatendo um tema, eu acho que tão atual e tão importante aí para o presente e o futuro da sociedade. Muito obrigado pelo convite. O termo o ESG entrou na moda. Sim. Agora você está preparando um livro sobre o assunto? Sim, estamos finalizando aí um livro que tem como título provisório o ESG, um novo paradigma de investimentos, interrogação, né? Porque, claro, mais um rótulo dentro, né, do mundo corporativo, e, na realidade, a minha leitura é que isso é uma contribuição, certamente, para uma evolução, né, um desenvolvimento nos padrões de investimentos, principalmente, né, das grandes empresas, das grandes corporações, tendo em vista os grandes, enormes desafios, principalmente de caráter socioambiental, né? Então, eu acho que isso está dentro desse contexto. A gente já vem discutindo muito essa questão dos sistemas de produção sustentáveis, né, dos modelos de negócios sustentáveis, do consumo consciente, né, vinculado, convergente com essa lógica da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável. Agora, a ordem do dia é se pensar em qualificar investimentos que sejam sustentáveis, quer dizer, investimentos que tenham, sim, uma clara
um claro objetivo de gerar impactos socioambientais positivos na economia e na sociedade. E também criar um novo momento, né, para o Brasil pós-pandemia. Com Que nós certeza. vemos uma profunda crise econômica e social. Bom dia, Marcos. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, pessoal. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Marcos, você é ganhador do Prêmio Jabuti com o livro 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis. Pois é, a gente tentou aí no livro passar todo esse movimento ambiental, social, econômico para a vida das pessoas no seu dia a dia, né? Inclusive agora estamos com 30 vídeos lá no YouTube, Dias Mais Sustentáveis, apoiado pela Klabin, para trazer todo esse conteúdo aí do livro também para o público em geral no YouTube, uma vez que tem muita gente digital aí. E isso é a base, inclusive, que todas as empresas também deveriam colocar, né, na sua gestão, na sua organização. É quase que uma evolução, né, da empresa para essas questões em que nos é muito caro ultimamente, ambientalmente e socialmente. Como é que nós construímos um dia mais sustentável, Marcos? Ah, com certeza, tomando decisões não só financeiras, econômicas, mas também que veja seus impactos ambientais e sociais. Muitas empresas, por conta do seu quarter, da sua meta, do seu lucro a qualquer preço, a qualquer custo, fizeram o que estamos vendo aí mundo afora, com a questão de desmatamento, com a questão dos recursos naturais, recursos hídricos. Então, agora está no momento em que as nossas decisões também estejam balizadas, não somente no retorno financeiro, mas também no seu retorno ambiental e social. Segundo o Google Trends, que é uma ferramenta que mostra o volume de buscas sobre um termo no Google, a procura por ESG atingiu seu nível mais alto em 2021, sendo 4 vezes maior do que a média de 2020 e 16 vezes maior do que a de 2019. De acordo com dados da Associação Brasileira de Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais, em 2020 havia cerca de 700 milhões de reais em fundos ESG no Brasil, um número 3 vezes maior do que o ano anterior. Muito bem. Qual a importância de se falar em ESG nos dias de hoje, professor João? Olha, eu acredito que essa onda não seja uma onda, né, de curta duração. Passageira. Não é uma onda passageira, certamente. Quer dizer, é um movimento que vai condicionar, de fato, né, todos os agentes e atores da sociedade, principalmente empresas de grande porte, que detêm a governança em suas respectivas cadeias produtivas, as suas cadeias de valores, né? Vale dizer, grandes corporações, principalmente aquelas que produzem para o mercado global, arrastam consigo, né, uma grande rede de outras empresas fornecedoras, empresas parceiras, e tem uma responsabilidade muito grande, né, não só do ponto de vista dos seus mercados consumidores, mas do ponto de vista, sim, dos seus efeitos em termos do meio ambiente e em termos sociais. É claro que a gente tem, ainda que eu diria que algumas poucas e raras empresas que já são de referência, né, do ponto de vista das suas práticas socioambientais positivas, além, claro, de terem sustentabilidade econômico-financeira, mas eu acho que é um movimento, eu costumo dizer que, usando uma figura de linguagem, ainda é uma ponta do iceberg, né? E esse iceberg tende a emergir rapidamente no mundo dos negócios, né? Nas economias, de uma maneira como um todo. Isso não por talvez uma decisão autônoma das corporações, mas por um movimento natural, né? Das sociedades, de maneira geral, ou seja, por pressões sociais, né? Por modelos de negócio e por sistemas de produção, olhando o lado real da economia, né? Que sejam, de fato, sustentáveis. Quero dizer, que não seja apenas um discurso, né? Que essas práticas corporativas não recaiam lá no famoso greenwashing, né? O maquiagem verde, ou social washing, né? O social washing, a ideia de você fazer alguma filantropia empresarial de pouco alcance,
que, de fato, isso não significam ações transformadoras. Agora, é importante também ter claro que, além das estratégias das corporações, o Estado, vale dizer, os governos em todos os níveis, têm cada vez maior responsabilidade nesse processo de transformação positiva, né? E, portanto, desenhos de investimentos públicos que considerem requisitos alinhados aí ao ESG também são de fundamental importância, né? Todos sabemos, né? Independentemente do maior ou menor grau de atuação dos estados, no mundo todo, né, dos estados nacionais nas economias, o Estado, né, os governos têm um papel fundamental, né, principalmente do ponto de vista de definir, né, um portfólio de investimentos, principalmente, né, na área de infraestrutura e nas áreas sociais, na área da saúde, né. Essa crise da pandemia revelou, por exemplo, as fragilidades no mundo todo. Acho que no nosso caso, pior ainda, né? Quer dizer, a título de exemplo, né, a gente tinha um projeto dominado de respiradores mecânicos desde os anos 50. E, de repente, houve aí um gap, né, uma grande carência, né, de respiradores mecânicos nos hospitais para atender as situações de emergência nos casos de Covid. Então, quero dizer que, como eu disse, isso não é uma onda de curta duração, não. Esse modelo, qualquer que seja o rótulo agora é o ESG, né, veio para ficar e vai condicionar, sim, por pressões cada vez maiores da sociedade, os investimentos conscientes. Eu chamo de investimentos conscientes, como a gente trata logo na introdução desse livro, o ESG, um novo paradigma de investimentos, né, uma interrogação. Ou seja, João, para que não seja uma onda passageira, é importante que o governo faça a sua parte e desenvolva algumas políticas públicas. Você citou bem, não só na infraestrutura, mas também na área social, que é fundamental por essa desigualdade, que já existia, que foi provocada, que aumentou na pandemia. Sem Marcos, essa adesão, aí, os números mostram que a busca sobre ESG está muito grande nos últimos anos, desde 2019 vem crescendo muito. Isso significa uma maior adesão às práticas do ESG, que é mais importante? Perfeito, pelo menos as buscas estão mostrando a vontade, inquietude, a gente vê também muitos cursos, muitas ligações do ESG com o terceiro setor, com os projetos sociais, com os projetos ambientais, vê muitas consultorias, muita gente lá no LinkedIn escrevendo sobre, né? Então, realmente, existe um grande crescimento aí da busca do ESG, e eu também, assim como o João comentou, acredito que isso é uma coisa que realmente vai ficar. Por quê? Porque a gente mostra que é uma evolução da gestão, é uma evolução da administração. Assim como lá atrás começavam a se usar todas as coisas mecânicas, usar todas as coisas ligadas aí às questões mais manuais, isso foi evoluindo para robótica, isso foi evoluindo aí para automação, e depois veio a qualidade, e as empresas foram entendendo que isso era bom, inclusive para custo, inclusive para a vida de pessoas, e o ESG vem com uma evolução aí, que precisa, obviamente, fazer o link com a inovação e com todos esses pontos para ser trabalhado e, com certeza, impactar menos o meio ambiente e as pessoas. Eu percebi que a preocupação de vocês também está relacionada com a adesão, né, dos empresários e da sociedade em geral. O que é necessário fazer para que se aumente a adesão a essa sigla e a essas práticas que são fundamentais para a gente criar uma nova sociedade, João? Bom, eu acho que são várias frentes, né? Eu vou falar de uma frente na qual eu milito já há mais de 40 anos, que é a frente da educação. Educação em todos os níveis, não é? Eu acho que a educação, ela realmente é uma ferramenta transformadora da sociedade. Então, eu acredito que em todas as áreas de conhecimento, em todas as categorias de ciências, né? Quer dizer, incorporar, eu diria, inocular esse vírus, no bom sentido, né? O vírus da sustentabilidade, o vírus de projetos que tenham, sim, impactos
transformadores na sociedade, do ponto de vista ambiental e social, uma missão dos educadores, né? Eu vou apenas citar como exemplo, né? Há uma disciplina que eu criei, ministro, desde 2011, chamado Sustentabilidade e Produção, né? É uma disciplina do 5º ano de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP. E, dentre os critérios de avaliação, o principal é os alunos em grupo desenvolverem um projeto, né? Um modelo de negócio sustentável. E, para isso, eles partem lá do famoso painel dos 17 ODS, né, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e vão eleger alguns, né, pelo menos alguns desses objetivos, que vão nortear, que vão inspirar os projetos, né, e vão ter que justificar muito bem, né, que esses projetos não são viáveis apenas do ponto de vista técnico e econômico, né, e que são, sim, viáveis do ponto de vista social e ambiental. E aí é uma concorrência, eu diria que salutar, entre os grupos, né, para depois participarem do ranking dos melhores projetos. E o debate tem sido muito, muito rico, né? Essa ideia de também adotar uma metodologia ativa de aprendizagem, onde os alunos são questionados e eles vão buscar soluções, vão pesquisar, né? Que a pesquisa não é algo restrita a pesquisadores, isso é importante também nesse modelo de ensino-aprendizado que a gente defende, e eu acho que essa é uma frente importante. Agora, claro, há outras frentes, eu diria que a informação, o papel muito a propósito, né, agora da premiação dos 2 jornalistas com o Prêmio Nobel da Paz, né, quer dizer, o papel da imprensa nas sociedades, né, temos aqui alguns jornalistas, imagino presentes, né, o Joel, o Franklin também, esse papel é de fundamental importância, tá certo? Quer dizer, eu acho que ele acrescenta, né, ao desafio de uma educação transformadora, né, a conscientização da sociedade. Portanto, eu diria que essa perspectiva de transformação da sociedade, né, em um modelo de desenvolvimento sustentável, né, tem, nesses 2 pilares, alguns dos mais importantes. Claro que o empresariado tem seu papel, os governos, a gente já comentou aqui, tem, né, o seu papel, os respectivos papéis, adotando aí posturas comprometidas com esses, né, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Só a propósito, Joss, me permite mais meio minuto, eu costumo também sugerir a todo mundo aí que eventualmente tem oportunidade ou que tenha um planejamento de visitar Nova York, que além dos lugares mais glamourosos lá, a Quinta Avenida, a Broadway, etc., os museus, tudo que é muito interessante em Nova York, visitarem a sede da ONU, a sede da Organização das Nações Unidas, né? Tem lá uma visita orientada, e esse painel ele está presente nos 4 cantos da ONU. Eu diria que, se a gente acredita, não é, que a ONU tem um papel, sim, fundamental em orientar, né, políticas públicas, né, das nações em todos os níveis, essa orientação está muito presente, né, a ONU tem um papel fundamental, né? Pois é. Então, se a gente acredita numa sociedade mais civilizada, tá certo, Joel? Eu acho que essa é uma visita que contribui também nesse processo de conscientização, de educação. Por falar em ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, nós vamos trazer a reportagem da Leda Letra, de Lisboa, e ela vai falar de uma matéria sobre o acesso ao meio ambiente saudável é declarado um direito humano. Vamos ouvir a Letra, de Lisboa, ela tem as informações. O Conselho de Direitos Humanos reconheceu pela primeira vez que o acesso a um meio ambiente limpo, saudável e sustentável é um direito humano. A resolução pede aos países ao redor do mundo para trabalharem em conjunto e assim implementarem este direito que acaba de ser reconhecido. A proposta da Costa Rica, Maldivas, Marrocos, Eslovênia e Suíça foi aprovada em Genebra com 43 votos a favor e 4 abstenções da Rússia, Índia, China e Japão.
Uma outra resolução aprovada pelo Conselho de Direitos Humanos estabelece a criação do cargo de relator especial sobre mudança climática. A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos pediu aos países membros para que tomem medidas que garantam o direito a um meio ambiente saudável. Michelle Bachelet declarou estar muito grata pela decisão que, segundo ela, reconhece claramente a degradação ambiental e a mudança climática como crises conectadas de direitos humanos. Bachelet sugere políticas econômicas, sociais e ambientais de proteção das pessoas e do planeta. A alta comissária também descreveu que um dos maiores desafios de direitos humanos da era atual é a tripla ameaça planetária formada pela mudança climática, poluição e degradação da natureza. A resolução foi aprovada semanas antes da cúpula da ONU sobre mudança climática COP26, que acontece em Glasgow, na Escócia, em novembro. Da ONU News em Lisboa, lê da letra. Continuamos com o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Estamos falando sobre ESG, com o professor João Amato Neto, da Universidade de São Paulo, e o Marcos Nakagaya, professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Agora, vamos para o momento ODS, da Agenda 2030 da ONU. Frank Valverde. Verdade, João. Nosso momento ODS, né, que trata dessa Agenda 2030 da ONU, né, como bem o professor João Amato destacou, né, que quando a pessoa visita lá, tem todos esses, dentro do prédio da ONU, tem esse destaque todo a essa ODS. Hoje nós vamos destacar aqui o ponto 9, a meta 9, que é sobre indústria, inovação e infraestrutura, mais focado exatamente no caso do Brasil, que é a meta 9.4, que espera que até 2030 modernizar a infraestrutura e reabilitar as atividades econômicas para torná-las sustentáveis, com foco no uso de recursos renováveis e maior adoção de tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente adequados. Essa é a meta 9.4 aqui do Brasil para 2030. E, Joel, eu aproveito também que você me chamou para falar da Agenda 2030 da ONU, para falar da nossa enquete, né? A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete nas nossas redes sociais, até para sentir a temperatura, saber como é que o nosso público está recebendo, como é que ele vê os temas que nós abordamos nos nossos programas. E nós fizemos a seguinte enquete para o programa de hoje. Você sabe o que é ESG? Né? E a enquete, né, que nós fizemos deu o seguinte resultado: 30% disse que sim, contra 70% que disse que não. Um número expressivo, né, Frank? Número expressivo. Eu fiquei fazendo a leitura desses números, né, porque mesmo não sendo uma pesquisa, né, que a pesquisa tem base científica, que a gente faz uma enquete, que não tem um fundamento científico, mas dá para ter uma certa temperatura de como é que o tema está sendo tratado ou recebido, né, pela população. E na minha leitura, o que eu depreendo disso? É que o ESG é uma sigla em inglês. E ao ser traduzida, digamos, para o nosso bom português, se transforma em boas práticas socioambientais e de governança adotadas pelas empresas, né? Ou seja, um nome muito grande, né? E às vezes falta um pouco, digamos assim, de marketing. Nós vivemos hoje uma sociedade que está baseada no marketing, né? Tem o marketing positivo, a gente deve trabalhar esse marketing. Então, eu quero colocar uma questão, tanto para o João como para o Marcos, se não seria interessante começar a trabalhar essa sigla de uma forma um pouco mais fazer com que aproximasse o brasileiro desse significado. Trazer algo como que, se é ESG, empresas com sustentabilidade garantida, digamos, estou focando para debater, não estou dizendo que tem que ser isso, né? Mas empresas com sustentabilidade garantida, que de uma certa forma encurtaria esse conceito e aproximaria as pessoas. O que vocês acham disso? Vamos começar pelo João, por exemplo, para discutir essa questão. Concordo, Franklin. Eu acho que nesse mundo corporativo tem muita coisa que a gente precisa desmistificar um pouco, né? Os rótulos, como eu disse, às vezes algo de fachada, e que fica restrito a uma população muito restrita, não é? Da sociedade. E eu acho que também cabe romper um pouco essa lógica e de fato, traduzir em questões muito mais concretas e próximas da população, de maneira geral, o que significam essas siglas, né? Eu acho que, de fato, essa preocupação tem que ser de todos, né? Como eu disse, a educação como um bem público, né?
e nesse caso também tem que ser difundido aí os conceitos, o que eles significam na prática cotidiana das pessoas, das organizações. Evidentemente, das organizações, das empresas em geral, das entidades, isso é mais, diria, fácil de assimilar, mas a população em geral ainda não. Um pouco na linha da educação transformadora, lá do Paulo Freire, né? Como é que as pessoas traduzem isso no seu dia a dia, no seu trabalho? Como é que um servente lá numa obra entende sustentabilidade, cuidar e reduzir consumo excessivo de materiais, de água, de energia? Como é que isso contribui, né, para o seu trabalho? Como é que isso contribui no seu dia a dia, em casa? Né? O que significa, por exemplo, a consciência em usar bem esse recurso escasso que é a água? Eu brinco com os alunos, poxa, professor, mas isso é meio difícil. Faça um exercício de tomar banho em 3 minutos de uso contínuo da água. Quer dizer, pode interromper, né? Faz lá a operação do banho, depois fecha a torneira, abre. 3 minutos é mais que suficiente para tomar um banho. Então, apenas um exemplo aí de um recurso extremamente estratégico para a humanidade, que é a água. Né? E assim por diante. Né? Por exemplo, o consumo consciente da alimentação. Né? Vejam aí os estudos, e aí mesmo a mídia veicula a toda hora, o índice de desperdício de alimentos. Estou assistindo esses dias aqui uma reportagem sobre uma organização, ONG, que trabalha com recuperação de restos, né? Restos entre aspas, né? De sobras de alimentos para produzir alimentos, sim, né? Transformar isso em alimentos para a população mais carente e distribui. Quer dizer, eu não me lembro o nome da ONG, mas acho que muitos de vocês já ouviram. E isso, essa consciência também do ponto de vista social, de se pensar em modelos, por exemplo, de organização do trabalho menos precários, né? Mais sustentáveis do ponto de vista da órbita do âmbito social. Né? E eu só chamar a atenção também, falou de ESG, em geral, a gente fala em questões de impacto socioambiental, e a questão do G, que é a governança, que é uma boa governança de uma organização, de uma empresa. Nada mais é do que o respeito a normas específicas, né, do setor na qual a empresa ou a organização atua, né, as regras de bom funcionamento, as boas práticas do ponto de vista da orientação jurídica, né, de funcionamento daquela entidade, de aderência à legislação da região, do município, do país. E, por exemplo, né, o trabalho nas organizações, né, com respeito à ética. Né? Apenas para citar um exemplo de norma, né, que orienta muito as boas práticas das organizações e que, portanto, revela a importância desse G do ESG, né, da boa governança, a norma 37.001, que trata da gestão anti-suborno, em outros termos, que trata da ética profissional, da ética na condução dos negócios. Olha que interessante. Marcos, eu quero a sua opinião a respeito da pergunta do Franklin. A sigla está afastando um pouco a sociedade a respeito da importância do ESG? Sim, eu acho que cada vez mais a gente precisa traduzir todos esses termos empresariais, né, para a população como um todo. Nós fizemos uma pesquisa aí com quase 1.000 pessoas, junto ao pessoal da MindMiners, e 30% só conhecia, por exemplo, os famosos ODSs que o Franklin muito bem citou, né? Mesmo estando nessa grande massa, por exemplo, na Rede Globo, né, aparecendo os ODSs lá o tempo todo. E mesmo assim, tinham vários dados importantes de mudança de comportamento, principalmente pós-pandemia, que as pessoas estavam, sim, cada vez mais fazendo atividades como reciclagem, economia de água, de energia, até porque está cara também, né? Diminuindo a quantidade de carne, que também está cara, né? Então, se a gente coloca do ponto de vista econômico, né, econômico e ecológico,
você vai ter algumas decisões aí que acabam sendo ajudados também por essa questão financeira. Porém, existe uma geração mais nova chegando, né, a geração Z, a geração Millennium, que elas, na hora do seu consumo, estão decidindo por questões ambientais, estão decidindo por questões sociais, não somente por preço, não somente pela questão do valor econômico e agregado do produto. Então, algumas pesquisas aí, como o da Nielsen, mostram que 75% dos consumidores do Millennium, né, que são os Z e todos esses mais novos, pagariam mais por produtos mais sustentáveis. E nessa pesquisa que fizemos com o pessoal da Mind Miners, mostrou aí realmente um trabalho bem interessante, com 65% das pessoas já parando de consumir de empresas que tenham problemas ambientais e sociais, o famoso cancelamento, né? Então, cancelando a marca que não faz o seu trabalho corretamente, eticamente, dentro das questões ambientais e sociais. As novas gerações estão associando o produto com as práticas ambientais mais saudáveis na sociedade. Isso é muito bom. Ô Marcos, o ESG representa uma mudança de funcionamento para muitas empresas e instituições. Na prática, elas podem ser, tem várias iniciativas, como reduzir, por exemplo, a emissão de gases do efeito estufa, preservar a biodiversidade natural, melhorar as condições de trabalho. O professor João citou isso, promover a inclusão de minorias e principalmente ser mais transparente nas ações. As organizações já estão caminhando nesse sentido? Sinto que as grandes organizações, já desde o final dos anos 90, né, principalmente com o Instituto Ethos de Responsabilidade Social, muitos associados do CBEDS, do Conselho Brasileiro de Desenvolvimento Social, o braço do WCBS daqui do Brasil, eles têm estimulado muito essas empresas a trabalharem com essas questões que você comentou, Joel, não só essas questões, mas também com várias outras que esses próprios indicadores trazem aí já desde o final dos anos 90. Só não se chamava ESG, né? Mas se falava assim de governança, se falava assim de desenvolvimento comunitário, desenvolvimento dos funcionários, sim, se fazia os indicadores, se comparava com os próximos, as empresas próximas que estavam cadastradas dentro do próprio Instituto Ethos, o próprio ISE, né, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, que antigamente era a Bovespa, já verificava esses indicadores de governança ambiental e social. Então, é uma trilha muito já percorrida pelas grandes empresas, os próprios departamentos, né? Eu trabalhei em departamentos na Philips, na Nestlé, dentro dessa área que hoje chamaria de ESG, naquela área de sustentabilidade corporativa, sustentabilidade empresarial. Porém, como o João bem colocou, né, agora a gente tem os novos olhares, os stakeholders muito importantes aí olhando para tudo isso, que são os investidores. Naquela época se fazia todo um movimento para os investidores, desde 2004, com grandes movimentos, como você falou aí na ONU, chamando os banqueiros, chamando os investidores. Porém, pós-pandemia, parece que o pessoal acordou, né? Viu que o mundo realmente está conectado, que as crises sanitárias, ambientais, podem sim afetar os recursos, os investimentos, os retornos e financeiros, né? E aí falaram, opa, então acho que é melhor a gente levar isso em consideração também. E lá em 2020, o maior fundo de investimentos do mundo, né, que é a BlackRock, com seus trilhões de dinheiros aí sendo gerenciados por eles, o Larry Fink fez uma carta falando que, pessoal, não rola mais, precisamos investir em empresas que são sustentáveis, tenham governança, tenham questões ambientais e sociais nos seus scores, assim como o quarter, o trimestre, a meta e todos os índices financeiros. Para mim, o ESG é como se você
aprendendo de novo a administrar, né? Como se você estivesse de novo aprendendo a administrar, porém não só com os numerinhos, né? Ganhou isso, perdeu aquilo, sobrou isso. Agora você vai ter que fazer isso também para o social, para o ambiental, para o carbono, para as pessoas, para a fome e assim por diante. João, diante de tantos desafios, como é que as práticas ESG estão sendo adotadas pelas empresas aqui no nosso país? João, eu acho que de forma ainda, eu diria que poucos abrangentes, né? Acho que de maneira pontual, né? Acho que o Marco já destacou um pouco isso. Esse é um movimento que tende a crescer de maneira, acho que, muito rápida, né? Até porque, como a gente pensa, né, o valor de uma empresa, o que é o valor de um negócio, né? Qualquer modelo de desenvolvimento de negócio, né, o Business Plan, lá, o Canvas, tem lá como polo gerador de qualquer pensamento, né, para se pensar em desenvolver o negócio, o valor que a empresa entrega para a sociedade, não é? Então, incorporar nesse valor essa consciência é algo fundamental que vai diferenciar as empresas. O Marco citou aí o caso do ISE, né, o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que, fazendo frente aos indicadores convencionais, como o B3, né, o antigo Ibovespa, mostra já isso, essa realidade, né? Se o ISE acho que foi criado em 2005, né, por aí, não é? Ele vinha acompanhando, em termos de valorização das ações, o Ibovespa, então Ibovespa, até 2011. O que acontece a partir de 2011? Há uma ruptura, e a partir daí, as empresas que têm ações do ISE, né, têm suas ações valorizadas acima do índice do Ibovespa, né? O que significa já essa tendência, que não é de hoje, né, de que o valor da empresa, refletido no valor das ações, né, o valor está cada vez mais atrelado a esse contexto do ESG. Então, não é uma questão de opção das empresas. Eu diria que é isso, né? É um novo aparato mental de como realizar negócios, né? Seja porque os consumidores, como o Márcio salientou, estão mudando esse padrão de consumo, ou seja, o ato de consumo não é apenas o critério de preço, não leva em consideração apenas o critério menor preço, né? E os investidores estão considerando colocar o capital naquelas empresas alinhadas com os critérios ESG, isso cada vez de maneira mais intensa, né? Não há dúvida em relação a isso. Pode estar aí o início de uma mudança significativa na sociedade, né? Essa nova geração exigindo um novo padrão das empresas em relação aos seus produtos e a sua relação com a sociedade. Eu quero fazer um convite a você. Isso não é apenas um pensamento de desejo, né? Como se diz lá no termo inglês, né? Wishful thinking. É uma realidade, com os números, os indicadores financeiros, né? E com o contexto que a gente, né, já assiste na sociedade, né? Esse processo de mudança. Agora eu quero fazer um convite a você que nos acompanha no programa de hoje, para você seguir o Observatório Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhar informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos, causas e projetos sociais. No Instagram, @Observatório Terceiro Setor, no Facebook, facebook.com/Observatório Terceiro Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório, no YouTube, e lá você também encontra entrevistas e quadros de Como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade. No canal também você pode assistir às lives realizadas pelo Observatório toda quinta-feira, às 17 horas. Basta buscar Observatório 3 Setor em numeral, 3 em numeral, setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral, setor. Agora vamos voltar com você, Franklin. Informações, perguntas e também dicas para os nossos ouvintes e os nossos convidados. Perfeitamente, João. Eu tenho aqui algumas dicas para dar de leitura do nosso site, né? Antes de mais nada, eu vou convidar, né, a reforçar o convite que você já fez e convidar para as pessoas acessarem observatório3setor.org.br, o 3 em numeral, e lá vai encontrar uma série de matérias,
uma série de reportagens destacando o terceiro setor. E tem algumas matérias importantes que eu quero destacar. Por exemplo, você vai encontrar uma matéria que fala sobre um abrigo no Ceará que mantinha mulheres em celas e servia farinha com água no jantar. Olha só que absurdo que acontece ainda no Brasil. E isso está lá no nosso site, uma matéria que desenvolve e conta um pouco essa história. Tem uma outra também que apresenta que no Brasil apenas 21% dos adultos com mais de 34 anos têm ensino superior completo, ou seja, é um número muito baixo para um país com as dimensões e as necessidades do Brasil, né? Precisaríamos trabalhar a educação para mudar um pouco essa realidade. Mas a matéria que eu quero centrar fogo hoje e dar um destaque especial é uma matéria que foi escrita pela Isabela Alves, que diz o seguinte: 46 milhões de brasileiros vivem em lares sem renda do trabalho. Essa é uma informação dada pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, né? E ele fez uma pesquisa a partir da pesquisa nacional por amostra de domicílios e ele encontrou esse número, né? 46 milhões de pessoas vivem em lares sem renda de trabalho no Brasil. E olha só como a coisa se agrava mais ainda em questão da pandemia. No segundo trimestre deste ano mesmo, Joel, a proporção de domicílios sem renda chegou a 28,5% dos domicílios. Ou seja, de cada 10 domicílios, 3 não têm essa renda em dinheiro obtido por atividades profissionais. Vive de uma bolsa, de um bico aqui, o outro ali. Ou seja, essa é uma situação dramática que nós temos que mudar essa situação no Brasil. E eu quero dizer que essa matéria que eu destaquei e as outras, todos e todas encontram essas notícias disponíveis no nosso portal, que tem o formato de áudio. Por meio dessa ferramenta, né, de audiodescrição, os conteúdos escritos podem ser ouvidos. As pessoas com deficiência visual poderão acessar essas matérias através dessa nossa ferramenta. E eu queria colocar uma questão que eu acho importante, que foi de uma certa forma tocada, meio, digamos assim, sem um aprofundamento. Eu acho que é importante a gente aprofundar para saber qual que é a real situação no Brasil. A nossa legislação, ela contempla o ESG, ela consegue ter a estrutura abarcar, porque o Brasil tem essa coisa, né? As leis que pegam e que não pegam. Nós temos leis para isso ou não? Vamos agora começar pelo Marcos. Sim, algumas leis ambientais nós temos um patamar bem alto, né? Principalmente quando a questão é dos resíduos, né, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que tem a lei, tem toda a programação, porém entra, né, Frank, nessa coisa do pega, não pega, né, mas muitas delas, principalmente as multinacionais, acabam seguindo ou criando seus órgãos, suas associações para poder gerenciar esse tipo de ação. A questão do social, que seria o compliance, né, que estaria mais ligado ao compliance do ESG dentro das empresas. Quem está escutando a gente aí, o compliance é exatamente você poder fazer uma boa governança, uma governabilidade, né, seguir as regras da empresa, as leis da empresa, né, senão vira bagunça, né, se todo mundo faz o que quiser, aí a empresa faz as suas leis para você poder seguir essas leis. E muitas dessas leis dessas empresas, internas da empresa, elas acabam seguindo as leis existentes em cada país, principalmente as multinacionais. E no caso da questão social de trabalho no Brasil, graças à CLT, né, também tem uma legislação bem forte. Porém, na área de investimentos, a gente ainda está desenvolvendo, porque ainda é meio que autodeclaratório, eu brinco, né, da empresa falar que tem um fundo ESG, um fundo social, um fundo de investimento social, e aí o Banco Central e os vários órgãos aqui do Brasil estão tentando chegar num acordo dos indicadores, porque são muitos, né, como o João bem citou aí, o ISE também, do próprio Instituto Ethos, tem o GRI de relatório de sustentabilidade, tem, enfim, tem muitos índices e indicadores, e aí fica difícil a gente saber quem é e quem não é. Muitos jornalistas me perguntam, mas professor, como que a gente sabe que é verdade ou não? Eu falo, sempre busque a auditoria, né? Ver se a empresa está sendo auditada, se tem um terceiro falando, e aí, quem sabe, isso seja verdade. Então, a gente ainda precisa de muitas leis para poder gerenciar esse tal do
Deixa eu completar uma informação sua. Desde 2005, a Bolsa de Valores de São Paulo utiliza o Índice de Sustentabilidade Empresarial, o ISE, né, que você acabou de citar. Em agosto de 2020, a Bolsa de Valores do Brasil e a empresa americana Dow Jones lançaram um outro índice, o ESG, para medir a responsabilidade social e ambiental das empresas, né? Exatamente, ou seja, vão criando índices. Tenho vários colegas lá da ABRAPS, da Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, que trabalham nessas grandes empresas, e eles falam, Marcos, pelo amor de Deus, precisamos unificar tudo isso, né? Porque você tem que responder para o ISE, tem que responder para fulano, tem que fazer o relatório, e não tem uma unicidade, né? Como tem, por exemplo, você fazer sua margem lá do EBITDA, do ROI, né, que é uma coisa super comum, que já tem o passo a passo e acabou. Né? Como a gente está nesse desenvolvimento, qual que é a melhor forma de você avaliar o carbono? Né? Então, o carbono é como se fosse o dinheirinho de entrada e saída da empresa, porém, dentro da visão ambiental, né? Só que isso ainda a gente vai anos e anos aí desenvolver a melhor forma de fazer um balanço universal, como se faz o EBITDA, como se faz o lucro, como se faz a parte financeira. Falando de balanços, olha, nós chegamos já, nós temos só 10 minutos de programa, passou muito rápido a conversa com você sobre ESG. Eu espero que o nosso ouvinte, aquele que respondeu que não conhecia a sigla, hoje já tenha um contato maior com a entrevista dos nossos dois convidados, o Marcos e o João. Ô Frank, com 10 minutos, você tem mais informações? Você quer dar algum destaque? Olha, Jorge, nós podemos falar rapidamente das nossas campanhas, né? Nós temos duas campanhas que são muito importantes. A primeira é o Observatório em Movimento, né? Que está no nosso site, observatório3setor.org.br, que é uma iniciativa que nós fizemos de ouvir especialistas das mais variadas áreas do conhecimento para saber de que maneira que nós podemos viver melhor esse momento de pandemia que nós estamos passando e também o pós-pandemia, porque com certeza o mundo será diferente depois desse momento trágico mundial da pandemia que nós estamos vivendo. E o outro destaque que eu quero dar é de uma ferramenta que nós temos que chama-se Apoie o Terceiro Setor. É uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil, com projetos em diversas áreas. Para você saber mais, eu convido a todos e a todas a entrar no apoie3setor.com.br, o 3 em numeral. E para finalizar, Joel, acho que a gente hoje debateu, né, o ESG, né, o que vem a ser, o que não vem a ser. Eu acho que a gente podia até começar de uma certa forma simplificada para explicar para as pessoas que não, os 70% da nossa enquete que não sabiam o que vinha a ser o ESG, né, que é empresas com garantia, com sustentabilidade garantida. Né? As empresas, claro, não é a tradução literal, mas de uma certa forma o conceito fica aí e esclarece a todos e a todas o que vem a ser ESG. Eu quero destacar aqui a declaração de um ex-diretor de investimentos sustentáveis da BlackRock, é a maior gestora de capitais do mundo e uma das precursoras do movimento ESG. Olha o que ele disse, Marcos e João. ESG cria um placebo social gigante, em que pensamos que estamos progredindo, embora não estejamos. Ele defende que apenas mudanças sistêmicas e governamentais são capazes de frear as mudanças climáticas. Muito bem, eu quero fechar com duas perguntas do nosso programa para os nossos convidados. Primeiro, o que a gente tirou, a gente falou do ESG, mostramos aí a nossa pesquisa, que na verdade não tem um valor científico, mas é uma amostragem de como a população vê essa sigla nesse momento, até para nortear as respostas dos nossos convidados. Primeiro, o que é necessário para que se criar uma cultura? Eu acho que é uma pergunta recorrente, eu fiz ela de outras formas no decorrer do programa, mas agora o que é necessário para que se crie uma cultura de ESG no país? Começo com você, João. Bom, eu acredito que, em parte, eu já respondi um pouco essa sua pergunta, né? Quer dizer, o que é a cultura? A cultura de uma população, a cultura de uma organização, começando pela cultura, né, de uma família, a cultura de uma nação, a cultura de uma empresa, né?
se fala muito nisso, se discute muito isso nas escolas de administração, nas escolas de negócios, né? Significa a forma dela ser, a forma dela encarar a sua relação, né, falando na empresa agora, a forma dela encarar a sua relação com os parceiros de negócio, né, os chamados stakeholders, sejam com fornecedores, sejam com clientes, seja a sua relação com o setor público, né, o Estado. Eu acho que nessas relações entre os agentes está o grande desafio de transformação dessa cultura, né, na direção aí de práticas ESG. Né? Por exemplo, olhando a empresa para a sua cadeia de fornecedores, a empresa tem, principalmente as grandes empresas, né, tem sim uma responsabilidade muito grande de definir critérios até para selecionar e qualificar fornecedores. Então, não basta a empresa ter práticas ESG se a sua cadeia de fornecedores, principalmente grandes empresas, né, que têm fornecedores espalhados no mundo inteiro, não adotarem essas práticas. Ou seja, se a grande empresa não difundir, através de critérios de qualificação e seleção de fornecedores, as práticas ESG. Do ponto de vista para frente, né, a empresa também tem que ter uma consciência ao oferecer seus produtos, né, bens e serviços aos mercados, entenderem que mais que simplesmente vender um produto, elas estão vendendo, como a gente já comentou, colocando um valor para a sociedade através desses produtos. E isso também tem um caráter pedagógico, né, do ponto de vista da empresa. Né? Por exemplo, quando uma empresa oferece, olha, esse aqui a empresa trabalha, por exemplo, na cadeia alimentícia. Olha, isso aqui é um produto saudável, vem da agricultura orgânica, estimula a agricultura familiar, portanto, estimula uma transformação social a partir da sua atividade produtiva. Isso também é uma prática que revela um compromisso com o ESG. Por outro lado, a empresa, olhando para a sua relação com o poder público, com o Estado, a empresa que, como o Marcos bem colocou, pratica compliance, ou seja, segue as regras do jogo, não pratica suborno, não desrespeita as instituições e nem faz propaganda para desrespeitar as instituições. A gente, infelizmente, viu muito casos de maus empresários, né, que todos conhecemos, né, difundindo o desrespeito às instituições constituídas, principalmente no nível federal, Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, essas coisas mais, né, ameaçando a democracia, tá certo? Essas empresas, eu diria que essas isso são um mau exemplo, contra esse João, o importante, eu gostaria de terminar a sua fala no programa de hoje com a palavra democracia. O ESG é uma possibilidade das empresas, do chamado mercado, melhorarem suas práticas e se aproximarem das questões reais da sociedade, como os problemas sociais e as desigualdades que existem no nosso país. O Marcos, eu tenho mais 1 minuto e meio para você fazer suas considerações. Mas é isso mesmo. Assina embaixo, João. Que mais importante você gostaria de deixar registrado, Marcos, nesse tema, o ESG, essa proximidade com a sociedade, a importância dela participar, e de que como o campo progressista pode, através do ESG, transformar a sociedade no pós-pandemia? Perfeito, eu acho que o ESG é uma nova mentalidade, é um novo jeito de se pensar, negócios, business, ações, trazer a questão social e ambiental para a sua missão, visão, valores e cascatear isso por meio das várias ações e atividades na empresa. E para o pessoal aí do terceiro setor é uma oportunidade ainda maior, né, de fazer parcerias com essas grandes empresas, porque a especialidade na área social e na área ambiental aqui no nosso país está na mão das organizações sem fins de lucro que batalham aí no seu dia a dia, pelo social, pela comunidade, pelo meio ambiente. Então, agora é a hora de ir junto a essas empresas e desenvolver projetos, ações que efetivamente sejam transformadoras e não somente alguma coisa para ficar bem bonita no relatório. O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença de João Amato Neto, professor da Universidade de São Paulo.
o Marcos Nakagaya, professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, Fome e Agricultura Sustentável. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.